Pois é, agora que a chapa está esquentando de vez, Lula resolveu mandar os seus fiéis escudeiros para caçar briga com Arthur Lira. Ele acredita que consegue vencer essa queda de braço, mas na verdade não consegue não. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Mandou Renan Calheiros, que foi lá e caçou briga com Lira. Também o Pacheco já nem fala mais com Lira, ou seja, romperam relações. E no meio dessa queda de braços, quem que é o mais forte? Lira tem a maior bancada. Bora entender um pouquinho sobre isso? Então vem comigo que a informação é boa. Essa matéria aqui foi publicada no jornal Estado de Minas e diz o seguinte: Renan Calheiros, sobre Lira, se comporta como bolsonarista que é. Renan disparou críticas a declarações recentes do presidente da Câmara dos Deputados, que fez críticas ao governo Lula e defendeu emendas de relator. Só que aqui tem um grande problema. Hoje, o Renan Calheiros é um dos bibelôs do Lula, ou seja, um dos grandes aliados do Lula. E o maior inimigo de Lira dentro do próprio estado de Alagoas. Tanto é que naquela viagem que Lula ia fazer para a China, que tinha convocado o Lira, convidado o Lira para ir para a China com ele, Lira falou que se o Calheiros fosse, ele não ia também. Acabou que a viagem foi adiada e Lira nem chegou aí. Lira fez uma entrevista, deu uma entrevista, e nessa entrevista ele fala sobre o governo Lula, que não consegue dialogar e que provavelmente não vai dar certo. Isso aí incomodou muito a base do governo petista. O Lula falou que não, o Lira falou que não vai sacanear o Lula, que não vai fazer isso não. Só que a gente sabe que uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se faz. Lira não está satisfeito. Lira, mais do que nunca, já sente saudade de Bolsonaro. E se o Renan Calheiros acha que ofendeu o Lira chamando ele de bolsonarista, pode ter certeza que o Lira não se sentiu ofendido não, pelo contrário. Lira está com saudade de Bolsonaro, está com saudade do tempo em que o Congresso andava. Estava com saudade do tempo que as pautas importantes ou não eram para censurar todo mundo e não era para criar conflito. Ou seja, tá tão importante o Congresso hoje que tá votando até nome de rua, tá votando até pauta para tornar o cachorro caramelo patrimônio cultural do Brasil. Pô, a coisa tá ruim. Então o Lira, que tinha com a gestão Bolsonaro, um Congresso que aprovava reformas como a reforma da Previdência, um Congresso que deu ao Banco Central autonomia, agora vê o Congresso reduzido a nada, nada, simplesmente não anda. Por quê? Porque tem um governo incompetente. E isso aí está incomodando muito, inclusive mídias de extrema esquerda. Esse Opera Mundi aqui é uma mídia declaradamente marxista e ela fala o seguinte: Arthur Lira virou o inimigo do governo Lula. Então teve um editorial, não cheguei a assistir todo o conteúdo aqui, tá? Que aconteceu ontem e rebatia Arthur Lira sobre os argumentos que ele fez em relação ao presidente da República. Pois é, a gente vê cada vez mais que o governo Lula está perdendo todo o contexto. Vamos lembrar uma coisa que você não pode esquecer. Quem é responsável pelo impeachment do Lula é o próprio Arthur Lira. Basta o cenário estar completo. E vamos começar a analisar esse cenário? Bora analisar um pouquinho? Lula tem uma base no Congresso? Não, não tem. Lula é coerente com as falas que tem, ou seja, ele está agradando a população ainda dá o mesmo apoio ao Lula que supostamente o Lula tinha durante as eleições ou logo depois das eleições? Não. Despenca. E até tentando passar o pano, as matérias as notícias sobre as pesquisas de intenção mostram que o povo não está gostando nem um pouco de Lula. Lula tem um projeto econômico coerente? Não, não tem. A economia do Brasil está péssima. Lula tem um governo onde ele consegue dialogar pelo menos entre si?
Não, é ministro criticando o Lula, é gente criticando o Lula, os seus grandes apoiadores hoje, eu estava até assistindo um vídeo deles falando que o governo Lula é uma cleptocracia, é Janones, é Tebet, ou seja, falta uma faísca para quem xingou tanto Lula antes de virar aliado, virar as costas e começar a xingar de novo, falta uma faísca. E por fim, Lula cometeu crimes de responsabilidade? Vários. Vários. Se você analisar que foi feita a denúncia de que Lula se comprometeu a pagar 60 milhões para tirarem as assinaturas da CPMI, isso é um crime de responsabilidade.